Olá, alunos de Economia e Contabilidade Rural, tudo bem? Voltamos então com a terceira aula da nossa disciplina, né? A segunda gravação. A gente teve aí um feriadinho por causa da Páscoa. Hoje a gente vai ter, essa aula vai ser dividida em duas partes. Não vai ter assim tanto conteúdo, porque ele é um pouquinho mais difícil de compreender, enfim. Então a ideia é explicar mais para vocês. Para que vocês compreendam direitinho, tá bem? Eu vou lembrar vocês que as datas da palestra que a gente vai ter já estão ok, estão decididas, os palestrantes também da disciplina. Acho que semana que vem eu já vou começar a divulgar o formulário de inscrição para para participar das palestras, das aulas abertas, tá? Acho que é isso, tá bem? Vamos começar então a nossa aula. No final dessa aula eu coloquei ali no slide uma tarefinha e vou pedir para vocês fazerem, né? Qual é a tarefinha? A gente vai falar hoje sobre monopólio, oligopólio, concorrência monopolista. E aí, depois de falar sobre esse assunto, eu gostaria que vocês pesquisassem empresas que são exemplos destes três tipos, né? Ou pelo menos um para cada um destes tipos de mercado e colocassem em uma folha somente a foto da empresa e escrevessem por que é que vocês acham que ela é um oligopólio, ou um monopólio, ou concorrência monopolista. Eu quero que vocês salvem em PDF e coloquem lá na nossa tarefinha do final da aula, tá bem? Um outro detalhe é que essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Porque eu tô com um pouco de dificuldade de finalizar os vídeos por conta do tamanho. Então, vamos ter dois videozinhos na aula de hoje, tá bem? Obrigadão, beijo. Vamos começar. Estruturas de mercado, então. Há várias formas ou estruturas, as várias formas ou estruturas de mercado, elas dependem fundamentalmente de três características: o número de empresas que vão compor este mercado, o tipo de produto e se existem ou não barreiras ao acesso de novas empresas nesse mercado. Então, o que seria o mercado? O mercado seria as vendas, né? O que se vende. Então, o que define fundamentalmente estruturas de mercado são essas características. Quantas empresas vendem, quantas empresas estão dentro deste mercado, que produto essas empresas vendem e se existem ou não barreiras aos entrantes, né? As novas empresas que querem participar desse mercado. Então, a gente tem a concorrência pura ou perfeita, que é uma estrutura de mercado. A concorrência pura ou perfeita precisa que algumas características aconteçam para ela ocorrer. O mercado tem que ser atomizado, mercado com infinitos vendedores e compradores, como átomos, de forma que um agente isolado não tem condição de afetar o preço de mercado. Assim, o preço de mercado é um dado fixado pelas empresas e consumidores. Produtos homogêneos. Todas as firmas oferecem um produto semelhante, homogêneo. Não há diferença de embalagem ou qualidade nesse mercado. Mobilidade de firmas. Não há barreiras para o ingresso de empresas no mercado, ou seja, qualquer empresa pode entrar ou sair. Racionalidade. Os empresários sempre maximizam lucros e os consumidores maximizam satisfação. Ou seja, há lucro, todas as pessoas que vendem nesse mercado conseguem lucrar, existem vários vendedores, muitos compradores e há uma satisfação com relação à utilização daquele produto. A transparência de mercado. Consumidores e vendedores têm acesso a toda a informação relevante, sem custos. Então, eles conhecem os preços, a qualidade, os custos, as receitas e os lucros dos concorrentes. Uma observação. Uma característica do mercado em concorrência perfeita é que, ao longo prazo, não existem lucros extras ou extraordinários, onde as receitas supram os custos, mas apenas os chamados lucros normais, que representam a remuneração implícita do empresário,
sem custo de oportunidade ou que ele ganharia se aplicasse seu capital em outra atividade. Então, assim, essa é uma característica interessante. No longo prazo, não tem lucros extras, apenas os lucros de remuneração implícita. Estruturas de mercado, então. A maximização dos lucros no curto prazo. Para a gente escolher o nível de produção, a diferença entre a receita total e o custo de total tem que ser a máxima possível. Então, assim, para a gente, óbvio, para a gente ter a maximização dos lucros, quanto mais a gente conseguir aumentar o valor de um produto e quanto menos for o custo para a produção desse produto, maior é a margem. Então, a receita marginal, que é um outro conceito, vai ser o acréscimo da receita total pela venda de uma unidade adicional do produto. E o custo marginal é o acréscimo do custo total pela produção de uma unidade adicional do produto. Para que a gente precisa saber isso? Precisa saber isso para entender qual é a capacidade máxima de produção que a minha empresa possui. Então, eu sei que para eu ter a maximização do lucro, eu preciso ter receitas maiores, ou seja, aumentar o valor de venda do meu produto e custos menores. Ao mesmo tempo, eu tenho que entender qual é a minha receita marginal, quanto eu ganho quando eu adiciono a venda de uma unidade daquele produto e quanto me custa o acréscimo de produção de uma unidade daquele produto, para eu entender a minha capacidade produtiva, para que eu consiga entender se eu realmente consigo adicionar mais receita e se adicionar essa receita não é algo que vai me gerar custos exorbitantes, digamos assim. A maximização do lucro, ela ocorre em um nível de produção tal que a receita marginal da última unidade produzida seja igual ao custo marginal dessa última unidade produzida. Então, para maximizar o lucro, então, a receita marginal é igual ao custo marginal. Se a receita marginal é maior do que o custo marginal, a gente tem o interesse de aumentar a produção, porque cada unidade adicional fabricada vai aumentar o lucro. Se a receita marginal é menor que o custo marginal, há interesse de diminuir essa produção, porque cada unidade adicional que deixa de ser fabricada aumenta o lucro. E se a receita marginal é igual ao custo marginal, a gente tem uma maximização do lucro, né? A gente consegue maximizar ele sem mantendo os mesmos níveis, receitas, custos para cada adição de produto. Outra estrutura de mercado, monopólio. Características básicas de um monopólio. Uma única empresa é produtora do bem ou do serviço. Não há produtos substitutos próximos. Ou seja, você obrigatoriamente precisa comprar, adquirir daquela empresa. Existem barreiras à entrada de firmas concorrentes. Seja lá porque não há local de produção, porque o produto dessa empresa é muito exclusivo, porque, enfim, porque ela produz em um local que depende de terra ou alguma coisa específica que faz com que outras firmas não consigam um determinado local específico. As barreiras de acesso, então, elas ocorrem às vezes no monopólio puro ou natural devido à alta escala de produção, exigindo então um elevado montante de investimento, ou seja, para você virar concorrente, precisa que seja alguém que tenha muito dinheiro e queira participar desse mercado, porque o custo para participar dele é muito alto. A empresa monopolística já está estabelecida, em grandes dimensões e tem condições de operar com baixos custos. Torna-se muito difícil alguma empresa conseguir oferecer um preço equivalente à firma monopolista. As patentes também fazem com que o monopólio exista. Se a empresa controla a patente de um produto, as outras não têm o direito de produzir às vezes.
controle de matéria-prima-chave, como por exemplo o controle de minas de bauxita pelas empresas produtoras de alumínio, ou a própria produção de areia, né, controlada por algumas empresas de construção civil. A gente tem, além disso, o monopólio estatal ou institucional, que é aquele que é protegido pela legislação, normalmente em setores estratégicos ou de infraestrutura, quando você fala lá que é um direito fundamental que só pode ser prestado pelo Estado. Já foi alguma vez telefonia, já foi luz, já foi água, mas tem que se privatizar. Vem privatizando ao longo dos anos. Gente, eu tô com muito sono, meu Deus. Concorrência monopolística. Características básicas: muitas empresas produzindo um dado bem ou serviço. Cada empresa produz um produto diferenciado, mas com substitutos próximos. Cada empresa tem um certo poder sobre os preços, dado que os produtos são diferenciados e o consumidor tem opções de escolha de acordo com a sua preferência. Como não existem barreiras para a entrada de firmas, a longo prazo há tendência apenas para lucros normais, ou seja, receita total igual a custo total. Como em concorrência perfeita, ou seja, os lucros extraordinários a curto prazo atraem novas firmas para o mercado, aumentando a oferta do produto até chegar a um ponto em que vão persistir lucros normais, quando então se cessa essa entrada de concorrentes. Então, a concorrência monopolística vai ter várias empresas que produzem um bem ou serviço, mas cada empresa vai produzir de forma diferenciada e vai ter alguns substitutos próximos. Então, cada empresa tem um certo poder sobre o preço do produto. É como se ela tivesse o domínio daquela marca, daquela expertise. Então, tem vários produtos substitutos, mas nenhum é um produto complementar, ou seja, não é um produto, não são os mesmos produtos exatamente, são produtos que podem substituir, mas eles são diferenciados, produzidos por cada uma dessas empresas. O oligopólio. O oligopólio ele é definido de duas formas. O oligopólio concentrado, que é um pequeno número de empresas, aí a gente pode pensar lá na indústria automobilística, e o oligopólio competitivo, um pequeno número de empresas que domina o setor com muitas empresas, por exemplo, as cervejarias. Devido à existência de empresas dominantes, eles têm o poder de fixar os preços de venda em seus termos, defrontando-se normalmente com demandas relativamente inelásticas, em que os consumidores têm baixo poder de reação e alteração de preços. No oligopólio, assim como no monopólio, há barreiras para a entrada de novas empresas no setor. Então, é difícil que outras empresas entrem, seja por conta das marcas, do tipo de marca, do tempo em que essas empresas atuam, né, do comportamento do consumidor, da qualidade do produto, enfim, tem um rol aí de questões que fazem com que seja um pouco mais difícil que outras empresas sigam competindo com estes oligopólios. Tipos de oligopólio: com produto homogêneo, por exemplo, alumínio e cimento, ou produto diferenciado, tipo automóveis, que cada um tem a sua fábrica. A longo prazo, os lucros extraordinários vão permanecer, porque as barreiras à entrada de novas firmas persistem. Há formas de atuação das empresas. Então, concorrem entre si, via de regra, de preços ou promoções, uma forma de atuação um pouco mais frequente, e formam cartéis, os trusts. Cartel, que é uma organização, seja formal ou informal, de produtores dentro de um setor que determina políticas para todas as empresas do cartel. O cartel fixa os preços e a repartição da cota de mercado entre as empresas. O problema disso é que o consumidor acaba pagando o preço que estes oligopólios querem, e não um preço de mercado, de concorrência de mercado, porque são as próprias empresas que vão dividir e vão dar
e vão dar as cartas no jogo das vendas aí dos produtos. É bem complicado. O pessoal reclama muito disso relacionado à gasolina, por exemplo, postos de gasolina. Então, e tem vários outros que acontecem, outros exemplos que acontecem de cartéis, de trustes, de conluios, não é? E às vezes, algumas vezes eles são investigados, porque refletem, óbvio, no bolso do consumidor, não é? Que acaba sendo obrigado a consumir, de certa forma, um determinado produto. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria dos jogos. O que é a teoria dos jogos? A gente tem lá a descrição de um jogo. Quem é que está envolvido são os jogadores. As regras, quem joga e quando joga. O que ele sabe quando joga e o que ele pode fazer. E os resultados, que para cada conjunto de ações possível, qual é o resultado desse jogo. E payoffs, que são quais as preferências dos jogadores sobre os possíveis resultados do jogo. A estratégia dominante é uma estratégia que é ótima para um jogador, independente das estratégias escolhidas por outros jogadores. Quando cada jogador possui uma estratégia dominante, a gente diz que a combinação dessas estratégias é um equilíbrio com estratégias dominantes. Agora a gente já vai ver como é que acontece isso falando de estruturas de mercado. Dando um exemplo, que é o dilema dos prisioneiros, para explicar a teoria dos jogos. 2 parceiros em um crime são presos, ok? Pensem nisso. Eles são presos por um policial. Para cada ladrão, a polícia propõe que confesse o crime e sirva de testemunha de acusação. Se um dos ladrões confessar o crime e o outro não, aquele que confessa vai ser colocado em liberdade. O outro vai cumprir uma pena de 10 anos. Se os 2 confessarem, ambos vão ficar presos por 3 anos. Se nenhum dos 2 confessarem, a penalidade será de apenas 1 ano. O que acontece aí? Se você separa as pessoas, ela não sabe o que o outro está pensando. É o que acontece nas estruturas de mercado. Você não sabe o que a outra empresa está fazendo, ou está pensando, está propondo com relação à sua produção. É a mesma coisa. Você está lá na sala e você pensa, se eu não falar, ele vai falar e eu vou ser preso e ele não. Mas, claro, sempre tem a chance dele não falar nada. Mas você não sabe, porque você está numa sala. Aí, a gente coloca num gráfico, que é esse daqui, que não é difícil não, que tem lá o prisioneiro A e o prisioneiro B. Prisioneiro A e o B. Aí aqui, quando confessa, os 2 confessam, eles vão 3 anos presos. Se o B não confessa e o A confessa, o A que confessou vai ficar zero tempo na cadeia, digamos assim, e o B vai ficar 10 anos. A mesma coisa se o prisioneiro B confessar e o A não confessar. Ele vai ficar preso por 10 anos. Se os dois não confessarem, eles não vão presos. Que tá esse -1 aqui, mas eles não vão presos. Uma estratégia é dita, então, estritamente dominada quando a gente tem uma outra estratégia que gera sempre um melhor resultado, independente da estratégia escolhida pelo outro jogador. Ou seja, a gente escolhe a melhor estratégia de forma independente, a gente escolhe pra gente. Uma estratégia dita francamente dominada quando há uma outra estratégia que sempre dá um resultado melhor ou igual, independente da estratégia escolhida pelo outro jogador. Então, quando a gente vai decidir questões relacionadas a mercado, a gente tem que sempre pensar na concorrência, quanto eles vão produzir, como eles vão produzir. Então, essa teoria ela serve para você montar, né, o mercado, digamos assim, para você organizar o mercado e você pensar no que é que a tua concorrência está pensando, para tentar fazer a melhor estratégia com relação a isso, relacionada às vendas, é claro. Então, o conjunto das estratégias escolhidas pelos jogadores de um jogo constitui então o que se chama de equilíbrio de Nash. Se para cada jogador a sua estratégia é ótima, dadas as estratégias adotadas pelos outros jogadores.
Então, todo o equilíbrio com estratégias dominantes é um equilíbrio de Nash, mas nem todo equilíbrio de Nash é um equilíbrio com estratégias dominantes. Aqui as estruturas de mercado, um resumo com relação a elas, que é para entender. A gente tem a concorrência perfeita, o monopólio, a concorrência monopolista, o oligopólio do modelo clássico e do modelo de markup. O objetivo da concorrência perfeita, que é a maximização dos lucros, receita marginal igual a custo marginal, o número de firmas infinitas, o tipo de produto homogêneo, parecido, não existem barreiras de entrantes e os lucros são normais. Monopólio, a maximização dos lucros também se dá receita marginal igual a custo marginal, número de firmas, 2, tipo de produto único, barreiras para novos entrantes existem, mas os lucros são extraordinários. Na concorrência monopolista também, maximização de lucros, receita marginal igual a custo marginal, o número de firmas são muitas, o tipo de produto é diferenciado, não existem barreiras e os lucros são normais. No modelo clássico, a maximização de lucros também acontece pelo receita marginal igual a custo marginal, o oligopólio é concentrado, você tem poucas empresas e o tipo de produto é homogêneo ou diferenciado, lembrando que tem ali a diferença, né, dos homogêneos e dos diferenciados. Há barreiras para novos entrantes e os lucros são extraordinários. Aqui no modelo de Mercap, a única diferença é que a maximização vai se dar pela receita de vendas menos os custos. E o oligopólio é competitivo, poucas empresas vão dominar aquele setor. Concorrência perfeita. Existe uma oferta abundante do fator de produção, por exemplo, mão de obra não especializada, o que torna o preço desse fator sempre constante. Tem o monopsônio, quando há somente um comprador para muitos vendedores dos serviços dos insumos. E tem o oligopsônio, onde existem poucos compradores que vão dominar o mercado para muitos vendedores, que é um exemplo, por exemplo, da indústria de laticínios. Tem também o mercado bilateral, que ocorre quando o monopsonista, na compra de fator de produção, se encontra com um monopolista na venda desse fator. Então, a gente tem vários tipos de estruturas de mercado, que são as formas com as quais as empresas se organizam para fazer a venda dos seus produtos. Aí eu abri uma tarefa para vocês definirem para vocês trabalharem só monopólio, oligopólio e concorrência monopolista, um exemplo de cada um deles através de fotos de marcas. E aí eu quero que vocês salvem em PDF e coloquem ali na tarefinha, tá bem? É isso. Eu vou postar também, vou colocar aqui um artigo para ajudar vocês nos estudos dessa primeira parte. Beijos e bons estudos, galera!